Olá, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do Extensamente, o podcast onde conversamos sobre temas relacionados com o bem-estar e a saúde mental. O meu nome é Anabela Ventura e hoje vamos abordar ligeiramente, só ligeiramente, o tema a ligação entre o corpo e a mente. Nós aqui no podcast tentamos abordar diferentes temas de diferentes maneiras, porque cada tema que nós falamos sobre a saúde mental pode de facto ter várias perspectivas e várias abordagens, mas o que nós tentamos fazer é pelo menos deixar algum material para pensar, para ponderar ou até ajudar alguém, se for o caso. Também as referências científicas que nós fazemos, aqui em cada episódio, geralmente eu faço referências a alguns estudos científicos e todas essas referências estão sempre na descrição de cada episódio e vocês podem encontrar essas referências se quiserem explorar mais os temas na descrição de cada episódio. E já todos ouvimos dizer muitas vezes que o stress faz mal à saúde. E, de facto, tem sido associado a várias doenças. Dois grandes estudos feitos no Reino Unido, designados por Whitehall Studies, mostraram que trabalhadores com elevado stress, em que há um grande nível de exigência, baixo nível de controle e pouca autonomia para os trabalhadores, ao mesmo tempo que têm pouco apoio dos colegas e dos supervisores, estes trabalhadores tendem a ter mais do dobro do risco de desenvolver doenças cardíacas e diabetes. Alguns destes estudos científicos focaram-se mais na influência da mente em situações de saúde tão diversas como as infecções virais, doenças autoimunes, recuperação de feridas e eficácia de vacinas, em que o stress aparece quase sempre como um fator potenciador destes problemas de saúde. No caso das vacinas, por exemplo, a eficácia foi testada em pessoas sujeitas a situações de muito stress no trabalho, como é o caso dos enfermeiros e cuidadores de pessoas com Alzheimer. E estes trabalhadores, estes participantes, mostraram ter uma eficácia menor com as vacinas da gripe. Por outro lado, outros estudos olharam para os efeitos de algumas doenças, sobretudo as doenças crónicas, como é o caso da diabetes ou as doenças cardíacas, na saúde mental. Algumas pessoas com este tipo de doenças tendem a ser mais propensas a desenvolver depressão, ansiedade e stress, o que por sua vez também, claro, dificulta a recuperação destas mesmas doenças. Para Oakley Ray, um professor emérito de Psicologia, Psiquiatria e Farmacologia na Universidade Norte-Americana de Vanderbilt, não existe uma verdadeira divisão entre mente e corpo, devido às redes de comunicação que existem entre o cérebro e os sistemas neurológico, endócrino e imunitário. E hoje, para falar comigo sobre este grande tema da ligação entre o corpo e a mente, tenho a Cátia Filipa. Cátia Filipe, peço desculpa, Cátia, já estou aqui a dizer mal o teu nome, é Cátia Filipe. E Cátia, antes de começarmos com esta conversa, eu quero saber o que é para ti viver bem a vida. Como é que é viver bem a vida para ti? Em primeiro lugar, obrigada pelo convite. Claro. Viver bem a vida para mim é estar bem comigo própria, é estar comigo. Portanto, é sentir-me no fundo, é eu viver a minha vida, viver o presente e aproveitá-lo e ser eu própria, portanto, a minha essência. Portanto, isso para mim é o mais importante. Olha, e assim para nós lançarmos aqui esta conversa, o que é que tu achas desta ideia de que nós, só com a nossa mente, conseguimos, porventura, e se calhar de facto, desenvolver problemas de saúde? O que é que achas desta ideia assim em geral? Como é que é a tua perspectiva em geral desta ligação entre o corpo e a mente? Eu acho que a qualidade dos nossos pensamentos são muito importantes. Portanto, à partida, quando tens um pensamento em que reside só na desgraça, portanto, e na vitimização, o que tu vais fazer é trazer para o teu corpo somatizações. Uhum, Portanto, e a metafísica da saúde explica precisamente isso. Assim, se tiveres sempre, porque a mente realmente mente, portanto, isso é um facto. Se tu, é verdade. Portanto, nós às vezes fazemos um filme maior com a nossa criatividade, fazemos um filme maior do que o outro, por exemplo, pensa de nós, não é? Do que ele realmente estará a pensar. uhum, Por isso, isto é só um exemplo. E no fundo, a tua preocupação, a ansiedade, o stress, não é? Se estás sempre a pensar naqueles temas e nos temas uhum, uhum, pronto, que são prejudiciais, acabas por tornar isso realidade, não é? Portanto, os pensamentos tornam-se realidade e uhum, o teu corpo assume tudo, uhum, emocionalmente assume tudo, não é? Porque todas uhum, aquelas emoções acabam por ser somatizadas. uhum. Eu às vezes até acho que é coisas simples, olha, e até te dou um exemplo muito simples. Eu às vezes fico com dor de cabeça só de pensar em certas coisas. Olha, e dou-te um exemplo, no outro dia eu estava ali na rua e vi uma cadela que eu fiquei sem saber se de facto era abandonada ou não, e eu gosto imenso de cães e adoro animais,
E na altura eu ainda tentei perceber se ela estava com alguém ou não, mas o stress que aquela situação provocou, porque ela depois acabou por ir lá à vida dela e eu fiquei sem saber, mas o stress que me provocou aquilo, eu fiquei com uma dor de cabeça e fiquei com, tipo, eu sentia até o meu coração e os nervos e tudo, e eu pensar: "E agora o que é que eu faço? E vou atrás ou não vou? O que é que eu faço?" Que eu fiquei mesmo, eu não vou dizer que fiquei doente, mas eu não fiquei nada bem, ou seja, fisicamente, o stress de pensar se a cadela estava bem ou não, se estava abandonada ou não. E eu observei realmente o efeito que aquilo tive no meu corpo e eu senti-me mal, ou seja, fiquei com dor de cabeça, fiquei assim até mal disposta. E quantas vezes, quando nós recebemos, por exemplo, uma notícia triste, não é? E não nos sentimos mal dispostos, não é? Há pessoas até que vomitam, não é? Quando têm uma notícia Sim, claro que sim. muito, muito forte e muito triste, não é? Sim, E sim. o que é que tu achas? É porque eu acho que isto é um bocado. É uma relação muito complexa, não é? O nosso corpo e a nossa mente. E eu acho que isto é um bocado, como nós costumamos dizer às vezes, uma pescadinha de rabo na boca, não é? Ou seja, tanto influencia uma coisa como uma coisa vai influenciar outra coisa, não é? O que é que tu achas? Claro que sim. Pronto, esse episódio tem a tua preocupação, não é? Geraste um sentimento de preocupação face ao animal, não é? Porque não conseguiste fazer nada por ele, portanto não resolveste a situação. Mas realmente nós temos de trabalhar em nós para evitar esse tipo de sequência, de consequência, aliás. Porquê? Porque há várias formas, o exercício físico, o alinhamento energético, são tudo coisas, boa alimentação, são tudo coisas que contribuem para que nós, quando passamos por situações dessas, portanto, não deixemos levar a um nível de preocupação que vai nos gerar uma dor de cabeça, Uhum, percebes? Portanto, uhum, não se torna tão grave, tu não ficas com sintomas ao nível do teu corpo, porque já sabes lidar com aquele assunto, portanto, já sabes eliminar um pensamento. A meditação é uma coisa ótima também. Portanto, é mesmo eliminar completamente o pensamento. Portanto, a meditação é precisamente isso no início, é não pensar em nada, não é? Temos uhum. estratégias e coisas para meditar, que podemos fazer diariamente, mas o exercício também é fundamental. Portanto, tu Sim. saberes descontrair ou ativar o corpo quando ele é necessário, não é? Portanto, tudo isto, e em termos hormonais, é muito benéfico. Uhum, uhum, Portanto, vai muito por aí. Vai uhum. trabalhar o teu autoconhecimento para teres controle sobre ti, então só nestas situações já não te influencia tanto. Claro, Portanto, claro, claro. mas é um trabalho diário, não é, para a vida, Claro, o claro. autoconhecimento, não é? Não é? Mas é interessante estás a dizer isso, porque realmente também há vários estudos, e eu acho que nem é preciso haver estudos para isso. Eu acho que as pessoas que fazem exercício, a não ser que seja um exercício que é muito intenso e que pode ser até prejudicial, porque às vezes as pessoas dão a volta toda, não é? Às vezes é bom fazer exercício e depois às vezes também exageram e depois isso também pode ser prejudicial É para a overtraining. saúde, para a saúde de cada um, não é? Mas realmente nem é preciso estudos para confirmar. Olha, eu, por exemplo, eu quando venho das aulas de Pilates, eu já disse isto a várias amigas minhas, eu às vezes parece que não tenho peso. Eu ando, vou andar, parece que vou a flutuar. E eu acho que tem muito a ver com o facto de o alongamento só por si, que nós às vezes fazemos nas aulas, não só relaxa o corpo, como relaxa a mente também. Ou seja, o nós estarmos no nosso corpo e sentirmos o corpo a mexer e a esticar e a movimentarmos, Sim, a movimentarmos-nos, acho que faz com que não é só o corpo que relaxa, a mente também, não é? Mais que não seja, tiramos o foco das preocupações e focamos nos exercícios e só isso já é uma grande ajuda, não é? O que é que tu achas disso? completamente. Sim, por isso é que eu brinco com vocês nas aulas e digo para não pensar lá fora. Lá fora não existe e que é o vosso tempo é ali, é para vocês, é aquele tempo, não é? É ali o tempo para cuidarem da vossa saúde, do vosso bem-estar. E é impossível dissociar a mente do corpo. Portanto, eu estou a dar uma aula e é impossível dissociar. Se eu tenho uma pessoa que faleceu um familiar, etc., na aula, eu consigo me aperceber logo, não é? Claro, pois. Portanto, já tenho essa tendência natural, não é? Desde pequena, estou sempre a reconhecer quando as pessoas não estão bem, portanto, sinto a energia do outro. Depois, quando me tornei, ainda por cima, terapeuta de Reiki, ainda fui apurar mais, não é, essa capacidade. E quando me entra um aluno na sala e que tem alguma coisa, eu sempre tenho aquela preocupação no final da aula, ou às vezes até a meio, porque vejo que não está a conseguir realizar bem o exercício, que não está a ter o mesmo desempenho, não é? Portanto, o Uhum. movimento não está a sair da mesma forma que costuma sair, eu percebo isso tudo. E por isso vou lá e vou tentar ajudar. E cada vez que estou a dar uma aula e a realizar um movimento àquele músculo, portanto, um movimento que é feito daquela forma, eu tenho que explicar para que é que serve.
porque o movimento consciente é o que vocês precisam e eu preciso também, não é? Porque eu também aprendo com os meus colegas. Portanto, estamos diariamente a aprender uns com os outros. E aquela pessoa também está-me a dar uma lição, portanto, também está-me a ensinar sobre um problema dela, pessoal, mas também está a passar para mim essa informação e essa partilha de conhecimento, da forma como gira aquelas emoções. Isso é gratificante, por isso eu quando estou a dar uma aula não estou somente a debitar, não é, a dar instrução. Eu estou a ver a pessoa como um todo. Não estou a ver só, portanto, a pessoa a nível físico. Físico, É exato. impossível dissociar, é Claro, impossível. claro. Olha, e tu achas, por acaso é interessante isso, é muito interessante o que estás a dizer. Tu achas que, por exemplo, há exercícios específicos que se podem aplicar para Sim, casos a que nível é? respiratório, a nível só respiratório, de uma pessoa fechar os olhos para estar mais concentrada, não é, para não se desfocar Uhum, tanto, e iniciar o dia, por exemplo, com respirações conscientes, não é, portanto, estar a inspirar pelo nariz e a expirar pela boca, e podes uhum, simplesmente meter uma mão no peito e outra aqui embaixo na zona da barriga e sentir o movimento, não é, do peito, a inspirar e a expirar com a barriga. Por exemplo, uhum, podes fazer uma sequência de uhum, de repetições, logo pela manhã. Eu, por uhum, exemplo, tenho sempre o hábito, eu acordo e a primeira coisa que eu faço é logo a limpeza, portanto, do Reiki, faço Reiki todos os dias, e a seguir faço exercícios de Pilates e de Yoga para a ativação uhum, da coluna, não é? Porque uhum, a coluna é fundamental, não é? Portanto, uhum, todo o meu trabalho tem estado em volta da coluna vertebral, porque realmente é o suporte do nosso corpo, não é? Portanto, é que dá uhum. estabilidade e saúde também aos membros inferiores e superiores. Portanto, é tipo como se fôssemos um prédio, portanto, a ideia é o nosso resto de chão, portanto, é a base da nossa coluna, e quando uma dessas estruturas falha, depois as outras todas Falham falham. também. Portanto, a nossa coluna, aliás, o nosso corpo humano é fantástico. Eu sempre fui muito apaixonada por esse tema. E no fundo, é o que faz nas minhas aulas é realmente ir de encontro a isso, portanto, é Uhum, harmonizar ao uhum, máximo a coluna e de manhã faço realmente os movimentos, portanto, enrolo, desenrolo, ando à volta, portanto, eu faço uma ativação, enrolo, vou ao chão, regresso, mesmo na beira da cama, faço os alongamentos, uhum, portanto, uhum. quem me vê de manhã estou já a começar a ativar, eu quando chego à aula já estou ativa, portanto, já não vou para ali com o aquecimento por fazer, já está feito. Claro, claro. E tu achas que esse exercício que fazes de manhã realmente tem um efeito não só no teu corpo, não é? Porque relaxam, como também na tua mente ficas mais Eu acho que com a mente eu estou a clara e fazer ficas mais preparada para lidar com as coisas, ficas mais tipo centrada, vá, digamos eu assim. estou a fazer não só para desbloquear aqui a parte então lombo-sagrada, que é a parte que eu por norma tenho que, alinhar, como é um osteopata, não só, por causa desse pormenor, mas como também fico mais, ativa. Portanto, a minha cabeça fica mais desperta. Ok. Portanto, no fundo o Reiki ajuda-te a energizar, não é, com a energia vital, ajuda-te a energizar também a parte do cérebro, não é, porque é o chakra coroa. E a focar mais com o chakra frontal, portanto, a ter mais discernimento, a ter mais intuição. Mas a ativação do corpo, o movimento em si, ainda vai ajudar mais. Uhum, uhum, Portanto, à expansão mental. Portanto, acabas e depois tenho sempre, a seguir ao exercício, foco muito em dizer e pensar para mim que aquele dia vai correr bem e que vai correr tudo bem e que é mais uhum, uma oportunidade que eu uhum, tenho. E é uhum, agradecer a vida. Portanto, a gratidão é praticada todos os dias, todos uhum, mesmo. uhum. O que é que isso te traz, assim, em termos de sentes-te mais qual é, se conseguires, claro, descrever a sensação que te dá tudo isso que tu fazes, ou seja, os exercícios e essa introspeção e tudo isso, depois qual é a sensação que te traz ao longo do dia? O que eu quero dizer é, por exemplo, acontece qualquer coisa durante o dia, voltas aí ou isso fica lá e tu é como se fosse também uma estrutura para ti, ou seja, tudo isso faz parte da tua, como é que eu ia dizer, da estrutura que tu adotas todos os dias para lidar com as coisas. Eu sinto que o dia corre melhor, Ok, efetivamente. ok. Sim, porque me foco mais, e porque mantenho, portanto, a ativação logo inicial de manhã, porque estou mais atenta,
não é? E Ok. há coisas que evito que aconteçam. Quando acontecem alguma coisa que não estava esperada, não é? Porque nós não controlamos nada, não é? Tu na tua vida não controlas nada. Nós temos esse espírito, temos a mania que controlamos tudo, mas não controlas nada. E Uhum. há coisas que surgem, não é? E aquelas coisas são para tu aprender. E tu tens que tirar aí, tens que estudar o que é que aquele comportamento, aquela situação está-te a dar está-se a expressar de que forma, porque aquilo está a fazer espelho contigo. Portanto, e hoje eu vou gerindo, portanto, isto aqui, a minha vida desta forma. Portanto, Uhum. aquilo para mim é fundamental, eu acordar e ter aquilo, a rotina. Claro que sim, pode fugir da rotina, podem-me tocar à porta, não é? Podem-me interromper a sessão de Reiki, mas eu volto lá outra vez. Eu nem Ok, que seja ao meio do dia, mas eu tenho que ok, fazê-lo, ok, não ok. é? Hum, Portanto, é isso e outro tipo de comportamentos, é descalçar mesmo em pleno inverno e meter os pés na relva e enraizar, portanto, há uhum. várias formas de enraizar. Portanto, Hum, isso no fundo é a tua rotina para integrares o corpo e a mente, né? É como integrares a tua totalidade, né? Corpo e mente ficarem, sim, sim, digamos claro assim, que sim. é a tua rotina para Sim, isso. e não é só corpo e mente, não é? Temos o corpo energético, corpo espiritual, portanto, são muitos corpos, não é? Sim, Portanto, sim, sim. isto daria uma conversa por 4 horas, não é? Ah, sim, pois, pois. Ou mais, Exato, sim, 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 sim. ou mais. Hum, há aqui uma coisa que eu queria ver contigo, que é, ah, eu acho que é muito fácil, quando nós estamos doentes, por exemplo, hum, a nossa saúde mental ressentir-se, porque mesmo no nosso dia a dia, até comigo isso às vezes acontece. Quando nós temos, por exemplo, dores, a nossa paciência fica logo um pouco diminuída e às vezes até somos ríspidos para os outros, não é? Quando estamos com dores e, sobretudo, se forem dores graves, não é? Eu acho que a doença encolhe um pouco o nosso mundo. Nós, quando estamos doentes, alguém está doente, o mundo encolhe um bocado, não é? E eu acho que isso leva a que de facto nos sintamos ou possamos sentir mais depressivos e, enfim, mais ansiosos ou com stress. Uhum. Um, e o que eu queria aqui chegar é esta coisa do não é fácil, ou seja, como é que eu tenho de explicar? Nós podemos ter todas as rotinas ou podemos ter as nossas táticas ou as nossas técnicas, né, para lidar com as coisas. Mas às vezes nós falamos muito, né? Nós dizemos, podemos fazer isto, podemos fazer aquilo outro, não sei o quê. Mas quando nós estamos verdadeiramente doentes, e às vezes até nem precisa de ser uma doença fatal, pode ser uma doença mais ou menos grave, mas que nos deixa de facto muito em baixo, às vezes até com uma simples gripe, nós às vezes podemos sentir isto, não é fácil pôr em prática isso, por exemplo, que tu estavas a dizer, não é? Ou seja, o que é que tu dirias a uma pessoa que quer de facto fazer exercícios, quer de facto fazer esse alinhamento, como tu dizes, mas está tão mal, não é? Ou seja, ou tem dores, ou está muito em baixo fisicamente, não é? Que realmente a última coisa que lhe apetece é estar a pensar, não é? É estar a pensar e fazer o reiki, ou fazer outra coisa qualquer, ou fazer meditação, ou o que seja, não é? Como é que uma pessoa que está lá embaixo, né, naquele mundo encolhido por uma doença, né, como é que essa pessoa pode, enfim, ou o que é que deve fazer, mas às vezes nem é o que deve fazer, porque cada um é que tem que encontrar um pouco o seu caminho, mas o que é que pode ser feito por uma pessoa que realmente está ali mesmo, mesmo mal e não está a ver como é que vai ter cabeça, né, como a gente diz às vezes, né, ter cabeça para sair daquele pequeno mundo onde está doente, não é? O que é que Claro. tu dirias a essa pessoa? É assim, em primeiro lugar, todos nós, numa fase da nossa vida, pode-nos acontecer isso, não é? Eu Claro, já lá estive, claro. portanto, Quem sei não? bem e sei dar valor. Aliás, o melhor terapeuta é aquele que calça os teus sapatos. E precisamente, como já bati no fundo, que é que eu costumo dizer a expressão, bater no fundo, nós aí temos que pedir ajuda. Hum, Aliás, nós não vivemos uns sem os outros, não é? claro, Nós estamos sim. aqui para ajudar uns aos outros. O que é que eu digo a essas pessoas? Isto é todo um trabalho, corpo e mente, é todo um trabalho de autoconhecimento. E vamos começar por trabalhar a nossa mente, a nossa cabeça. Que eu aconselho sempre quando vejo uma pessoa realmente cheia de dores na minha aula e tudo mais, mesmo a nível do Reiki, pessoas com realmente muitas limitações, crenças limitantes, eu encaminho logo para psicólogos, portanto, psicólogos, psicoterapia. Porque é importante a pessoa verificar os comportamentos dela, não é? Reavaliar aquilo tudo, porque o problema não está no outro, está nela. Existem conflitos internos que têm que ser resolvidos. E começa por aí, para alguém lhe explicar
onde é que residem os problemas delas, os conflitos internos. E daí, a partir daí, ajuda, portanto, a uma pessoa que venha fazer terapia comigo, a uma pessoa que, por exemplo, até tenha uma hérnia discal, portanto, e eu possa resolver o problema das dores das costas, porque depois eu vou complementar o trabalho, vou aliviá-la na dor física, não é? Mas ao fim e ao cabo, eu quando estou a fazer um tratamento, por exemplo, com ventosas, eu também estou a dizer à pessoa a origem daquele problema. O que é que ela deve evitar de fazer de movimentos, ou o que é que ela deve fazer para realmente aquele diminuir o nível de inflamação. Portanto, no fundo, o terapeuta também acaba por ser um pouco a parte da psicologia, acaba por incluir um bocadinho psicologia, mas lá está, não podemos confundir o trabalho e realmente encaminho sempre aos meus colegas, portanto, em termos de psicologia e psicoterapia. Depois, se eu vejo que é um trabalho que tem que ser feito, um trabalho tipo em ginásio, de reabilitação, eu posso fazê-lo em meio aquático. Mas se não tiver um ginásio para mim para eu resolver, eu mando para um fisioterapeuta, meu colega. Portanto, isto é tudo uma equipa multidisciplinar, não é? Portanto, eu consigo ajudar as pessoas, realmente a nível físico e emocional, não é? Porque também no Reiki também é explicado porque é que os chakras estão realmente naquele estado, e acabo por dizer coisas que as pessoas às vezes dizem para mim, eu não lhe disse isso, mas como é que sabe? Mas realmente porque faz sentido para elas aquilo que eu estou a dizer. Portanto, no fundo, Anabela, nós temos que ver que nós todos somos humanos. Todos nós temos as emoções, e a gestão de emoção é muito difícil. Portanto, precisamos mesmo de ajuda profissional. É o que eu costumo dizer, se as pessoas não pedirem ajuda, não resolvem nada. Portanto, não vale a pena eu estar a bater no fundo e a insistir em lá estar, se eu não me permitir ser ajudada. E há pessoas que não querem ser. Já tive pessoas que não querem ser ajudadas. E eu, pronto, não quero. Nada a E é fazer, assim não que é? tem que ser. Primeiro, custou-me um bocadinho, inicialmente na minha carreira. Até Foi? a nível do exercício físico, claro que sim. Porque estás a querer corrigir uma pessoa, ou isso, e ela não está a querer, e está ali toda contrariada, assim, pronto, não posso fazer mais que isto. Porque não quer ser ajudada, não quer ser ajudada, não é? A maior parte das pessoas quer ser ajudada. Felizmente, a nível de exercício físico, as pessoas até adoram que eu corrija e que seja, porque sou muito exigente, tu sabes. Portanto, eu ouço uma pessoa que esteja a queixar ao longe, eu já estou a ouvir a pessoa a dizer qualquer coisa do exercício e em 2 segundos eu estou lá, porque aquilo não deixo passar nada, não é? Portanto, tenho essa característica que aplico no exercício físico, de estar sempre alerta e corrigir, porque eu adoro ensinar e partilhar conhecimento. Mas realmente nós somos humanos, Anabela, nós temos que pedir ajuda. E aqui há muita gente que ainda não pede ajuda. E é impressionante a quantidade de pessoas que não pedem ajuda, mas depois vitimizam-se, Anabela. A vitimização é a pior coisa que podes fazer a ti própria. Só tu estás a fazer mal a ti própria, quando estás-te a queixar das coisas. Portanto, estás a puxar ainda mais para baixo, ainda mais a afundar. E não pode ser. Tu, em primeiro lugar, tens que reconhecer que precisas de ajuda. Ponto. É o teu ego, tens que dizer um bocadinho adeus ao ego, é dizer, eu preciso de ajuda. E depois aceitas a ajuda dos terapeutas, começares a compreender a tua mente, porque é que tens aquele comportamento face a aquela pessoa, aquela situação, não é? Porque há pessoas que ainda estão em luto, há anos em luto, porque morreu um familiar, etc. Isso é perfeitamente normal. Eu fiz constelações familiares, por exemplo, quer dizer, temos que arranjar aqui, porque existem imensos terapeutas que ajudam a fazer a catarse, não é? E a libertar essas dores. São coisas muito profundas, muito enraizadas em nós, mesmo. Portanto, já vem dos nossos antepassados. Portanto, são situações que tens que mesmo trabalhar. Portanto, o autoconhecimento é para a vida toda. Mas é muito, mas muito gratificante. Mesmo, tu conheceres-te. Porque depois já não vais precisar de ninguém para dizer, olha, eu preciso me sentir feliz, eu preciso me sentir eu própria, vem para o pé de mim, vamos sair isto, aquilo. Não, não é necessário. Tu, quando estás sozinha, estás bem. Portanto, o outro vai-te acrescentar. E é mais por aí, a pessoa tem que estar bem com ela. Claro. Eu acho interessante isso tu dizeres, e eu concordo, que há pessoas que realmente não querem ser ajudadas. E às vezes, e como tu também disseste muito bem, é detrimental para elas, porque realmente, não querendo ser ajudadas, é muito difícil resolver. Eu acho que há realmente coisas na nossa vida que não podem ser resolvidas sem ajuda. Aliás, eu acho.
Ou seja, não é o facto de não querer ser ajudado, é que realmente há coisas que nós temos mesmo que ser ajudados para resolver. Claro. Agora, essa ajuda, claro, pode ser diferentes tipos de ajuda, não é? Não, pronto, às vezes as pessoas também têm muita. Retraem-se muito de pedir ajuda a determinado tipo de profissionais, mas como eu costumo dizer, há muitos caminhos para lá chegar, o que importa é pedir ajuda, não é? E eu concordo contigo que realmente há pessoas que vivem uma vida recusando ser ajudadas. Claro que isso depois traz-lhes outro tipo de situações, e a vitimização é uma delas, em que a vitimização pode ser também usada como uma forma de ter algum relevo, não é? Uma forma de chamar a atenção também, não é? Mas isso é outra história, não vamos por aí. Claro. Mas sim, mas sim, reforçar que realmente há coisas em que temos mesmo que pedir ajuda. Não, como eu digo, há coisas que temos que ter ajuda dos outros, não conseguimos fazer sozinhos. É um bocado como eu ouço muitas vezes muitas pessoas dizerem todas as respostas estão dentro de ti. Eu não concordo com isso. Eu acho que há respostas que realmente até podem estar lá dentro, mas a gente não as vê se não tiver ajuda. Está no inconsciente. Portanto, não vale a pena nós andarmos aqui a dizer vou dentro de mim ver as respostas, e depois não encontra nada, não é? Claro, porque há respostas que realmente, se calhar, não estão lá dentro, têm que estar fora, porque a gente tem que ir lá fora buscar ajuda para as encontrar, não é? Claro, existem técnicas, não é? Para isso, não é? Existem pessoas profissionais que tiram cursos para vos ajudar, não é? Para nos ajudar realmente a ir ao fundo da questão, não é? A resolver os conflitos internos, não é? Mas também te digo, há muitos tipos diferentes de terapia. E também a terapia, ou um determinado tipo de terapia, também não funciona com toda a gente. Eu acho que isto, como tu dizias há pouco, e eu reforço, é um processo muito pessoal, mas é um processo que realmente tem que ser iniciado pela própria pessoa e tem que ser continuado e reforçado ao longo da vida, né, por a pessoa, mas é mesmo muito pessoal. E eu acho que, obviamente, nós estamos a falar de situações clínicas, em que as situações clínicas, obviamente, têm que ser ajudadas declaradamente por profissionais, não é? Mas quando estamos a falar de outro tipo de situações, não é? É que todos nós passamos por elas no nosso dia a dia, realmente é um processo muito pessoal e que realmente cada um escolhe o seu caminho, mas que é importante começar esse caminho e procurar ajuda quando realmente não o conseguimos fazer sozinho. Eu descobri um artigo muito interessante, e porque eu ia-te perguntar aqui se tu alguma vez nas tuas aulas de Pilates em particular, porque é que eu estou a falar em particular do Pilates? Porque o Pilates é realmente um tipo, eu não estou aqui a defender toda a gente a fazer Pilates, quem quiser faz, quem não quiser não faz, claro. Não digas isso, não deixes mais as aulas, eu já não aguento, eu saio pela janela. Não, mas é que realmente o Pilates é um tipo de exercício muito particular por várias razões, e uma delas é porque engloba precisamente esta questão corpo-mente, porque tem a parte dos exercícios físicos, ou seja, em que é utilizado as diferentes partes do corpo, e engloba uma parte de respiração e de alongamentos também, que servem muito para relaxar não só o corpo, mas também a mente. E portanto, eu ia-te perguntar, vou-te fazer uma pergunta, mas antes disso, sobre o Pilates, em concreto, vou-te falar num estudo que eu encontrei que eu achei super interessante e que está o link na descrição do episódio, que foi um estudo que fizeram com mulheres sedentárias, em que elas praticaram Pilates durante 8 semanas. E o que é interessante para mim neste estudo é que eles mediram não só os níveis de stress destas mulheres antes e depois destas 8 semanas, como mediram também os níveis de cortisol. Cortisol, para quem não sabe, é um dos, enfim, dos químicos que está associado, dos hormônios está associados ao stress. E então, químicos, o nosso corpo é feito de substâncias químicas e o cortisol é uma delas, melhor dizendo assim, que está associado, quanto mais alto o cortisol, significa que maior é o stress. Portanto, quanto mais stress nós temos, maior serão os níveis de cortisol e o cortisol não é muito bom para a nossa saúde no geral. E então eles fizeram estas medições e o que é engraçado é que realmente ao final de 8 semanas foram medir os níveis de cortisol destas mulheres e compararam com os níveis que tinham tirado antes e de facto houve uma redução. Eu achei isto extraordinário. E não só isso, como mediram os níveis de stress, e os níveis de stress também estavam mais reduzidos para estas mulheres. Eu achei isto muito interessante. E isto
tem a ver com a pergunta que eu te ia fazer a seguir, que é: se tu alguma vez notaste, por exemplo, em alguma das tuas aulas, em que as pessoas chegam muito tensas às aulas e depois tensas, quer fisicamente, quer até talvez mentalmente, ou preocupadas, ou enfim, com alguma expressão assim facial de mais preocupação, ou mais de consternação, ou mais, enfim, que não estão assim muito bem, e se tu uma vez reparaste, imagino com os anos que tens de aulas, alguma pessoa que com os exercícios que tu fazes nas aulas, de alongamentos, de respiração, de mexer todos os membros e o corpo, se alguma vez reparaste uma diferença, tal como neste estudo houve uma diferença, claro que tu não vais medir os níveis de cortisol dos teus alunos, mas só da observação, não é? Só da observação. Se tu alguma vez reparaste que um aluno chega de uma maneira e depois quando sai, sai de outra, se tu alguma vez reparaste nisso. Sim, isso é diário. É, Isso é que diário engraçado. porque as aulas estão cheias e existe sempre aquela pessoa que vem mais estressada do trabalho, mais irritada ou com o familiar, ou que vem com o colega de trabalho também, ou que simplesmente atrasou-se para vir para a aula e já está em cima da hora, e então entra toda baferida. E eu costumo dizer para a pessoa muito calmamente: já está cá dentro, tranquilo, respire fundo. É logo o toque, porque eu percebo, não é? A pessoa vem com uma energia diferente. E claro que sim, há pessoas, e isso por acaso sempre foi um grande desafio para mim, portanto, todo este tempo todo, 16 anos de instrução, nesta área do Pilates, que me fascina. Gosto particularmente de pessoas que entram completamente bloqueadas, sem consciência do corpo. Portanto, que o corpo para elas é como se fosse uma parede, portanto, super rígidas, portanto, não fletem, não mexem bem, não têm consciência corporal absolutamente nenhuma. Muitas vezes são pessoas que até na infância delas, portanto, já são daquele tempo em que não se fazia muito exercício físico nas escolas, portanto, estou a falar de uma faixa etária um pouco mais elevada. Sim. E que acabam por não tratar o seu corpo com doçura, não é? Com amor, não cuidam muito do corpo e depois chegaram ali de paraquedas porque o médico encaminhou. Porque grande parte dos alunos são encaminhados pelos médicos e os próprios médicos já fazem. Antigamente eram mais à base de enfermeiras, agora não, agora o pessoal Eu todo, toda, médicos, enfermeiros, portanto, todas as classes, portanto, da saúde estão-nos a aparecer. E isso é muito bom, é um grande desafio para mim, porque meter aquela pessoa a mexer com pouca consciência corporal e a desenvolver essa parte, né? A respiração, como tu dizes, e bem, ajuda imenso a ganhar consciência do nosso corpo e a acalmar, não é? Portanto, a reduzir esses níveis que estás a dizer. Portanto, e eu noto que os mais desafiantes para mim são aquelas pessoas em que custa mobilizar, mas também na minha parte de massagem e tudo mais, eu gosto de tocar. Portanto, o toque é fundamental. Portanto, é outra coisa quando tu tocas nas pessoas. E eu vou lá de propósito tocar e mexer e quebrar aquelas costas mais, não é, a nível trapézio, mais rijas, e às vezes até meto-me ali a fazer compressão ali na zona da coluna. Portanto, mesmo ali para tocar ali nos pontos, para a pessoa ir quebrando, não é? E vou conversando, porque ao conversar a pessoa começa então a relaxar mais, a sentir-se mais à vontade na aula. Nunca dei uma aula em que fizesse uma postura de general e tudo mais. Não, eu sou, e tu sabes disso, eu sou muito direta naquilo que digo, nos exercícios que mando executar. Mas também sou a primeira a perguntar à pessoa se está bem, se está tudo bem, a fazer o movimento e a ajudá-la, não é? A fazer o movimento, às vezes, manualmente vou lá ajudar. E as pessoas sentem-se acolhidas, não é? Sentem amor na aula. E é isso que eu lhes estou a passar. Não é só instrução, é amor também, não é? Porque no Reiki também temos. Portanto, o que nós fazemos também é energizar com amor as pessoas. E isso faz toda a diferença, não é? Portanto, as pessoas chegam ali e começam a quebrar um pouco mais. Mas sim, há pessoas que já vêm formatadas da sua profissão, muitas vezes da sua profissão, bem formatadas com aquela autoridade, com aquela forma de estar Aquela muito... postura. Sim, completamente. E aquilo para tirar a armadura, aquilo leva bastante tempo. Sim, levam anos. Eu vou lá, tipo assim, tocar-lhes mesmo para lhe provocar, tipo, isto hoje. O que é que está aqui todo em pedra? Está petrificado. Pronto, mas eu com as minhas piadas, tu sabes isso, eu adoro Sim, meter-me sim, com os sim. alunos
acaba por quebrar, não é? Porque estás numa aula inteira em que a professora está assim, sem mostrar os dentes, e a dar só a instrução, tu entras em piloto automático, então o stress que tu trazias do trabalho parece que ainda te carrega mais, não é? Estás ali Pois, pois. estás condicionado, ai, tenho que apertar a barriga, tenho que fazer isto, é muita instrução. E eu às vezes meto na brincadeira a dizer, às 8 da manhã é muita informação, não é? Portanto, eu meto na brincadeira, não é? Para eles quebrarem, porque... E não há Claro, claro. como, não é? Portanto, tu tens que estar ali um bocadinho também, a ver que a pessoa está-te a ajudar, estás a ver? Mas com o sentido de humor eu consigo Claro, passar claro, para claro. vocês, não é? As bases necessárias, mas realmente fazer com que vocês também consigam desligar um bocadinho das vossas vidas, não é? Claro, claro, No claro. fundo é o que eu quero, é o que vocês tenham tempo para vocês, aquele tempo ali, aquela hora é para vocês, Claro. portanto, para trabalharem. É interessante isso que estás a dizer, porque eu acho que às vezes nós nem temos noção das posturas que temos. Por exemplo, olha, uma das coisas que eu descobri no Pilates foi. Eu acho que sou uma pessoa relativamente flexível. Também tenho, o meu corpo é pequeno, é fácil de me dobrar. Mas eu não tinha noção que tinha problemas de equilíbrio. E eu, como tenho um problema de coluna, faz-me todo o sentido eu ter problemas de equilíbrio. Mas no Pilates eu primeiro descobri que tinha um problema de equilíbrio que eu não fazia a mínima ideia que tinha, e à medida que vou envelhecendo, convém realmente ter cuidado com o equilíbrio. E por outro lado, aprendi a ter mais equilíbrio. Portanto, eu agora, à medida que vou tendo as aulas, noto que tenho mais equilíbrio agora do que tinha no início das aulas. E portanto, isso que tu estás a dizer faz muito sentido, que é, eu não tinha noção que tinha este problema de equilíbrio. Para mim, achava, eu não tenho problema nenhum de equilíbrio, então eu consigo andar direitinha, consigo andar numa linha reta, não tem problema nenhum de equilíbrio, mas realmente eu tinha e tenho ainda, mas menos, um problema de equilíbrio e que pode ser mesmo um problema grave, porque problemas de equilíbrio podem levar a quedas podem levar a lesões e, portanto, nós temos que ter cuidado com o nosso equilíbrio. E realmente isso tu dizes, das pessoas virem muito formatadas na sua postura, às vezes nós nem temos noção, nós achamos que não estamos formatados, mas estamos, não é? E este Então, exemplo, que eu dei agora do equilíbrio sim, é isso. Eu achava que não tinha problema nenhum, mas realmente tenho, não é? E é o que tu dizes, é importante reconhecer e depois trabalhar para ajudar ou mesmo a recuperar desse problema que se tem. E outra coisa que tu disseste interessante também, e que eu acho que é importante, nós também falamos nisso, é o toque. E acho que uma das coisas que é importante, no teu caso, tu falaste no toque dos outros que fazes, quer na terapia, com o Reiki, quer no Pilates também fazes, quando é necessário, claro. Mas é o toque, o nosso autotoque, ou seja, tocarmos o nosso corpo, que é uma coisa que eu acho que não se fala muito, mas acho que é uma coisa que está muito carregada com muito. Eu não diria estigma, porque estigma talvez seja demasiado, mas é uma coisa um bocadinho que as pessoas, quando se fala em autotoque, as pessoas levam logo para determinados tipos de toques e não reconhecem a importância que é nós conhecermos o nosso corpo, ou seja, tocar mesmo. claro. Tocar e saber como é que ele é e perceber se dói, se eu toco aqui dói. Não. Ou se toco e até é bom tocar, não é? Que eu acho que se calhar é mais fácil, nós mais facilmente tendemos a tocar os outros, os familiares, né, os filhos, os pais, os amigos, ou até conhecidos, enfim, ou em situações de trabalho, os casos dos terapeutas tocarem os outros, do que nós tocarmos a nós próprios e ter este contacto físico com o nosso físico. Porque eu acho que esse contacto também é importante, não só para o físico, como para o mental. O que é que tu achas disso? Deste autotoque e da importância que pode ter nesta ligação do corpo e da mente e do próprio corpo, de conhecer o corpo e ajudar o nosso próprio corpo, não é? Sim, tens razão. Olha, há exercícios para trabalhar essa componente, não é? Os abraça a ti própria. Eu tenho um exercício no Pilates em que eu faço-vos abraçar, não é? Portanto, Uhum. e é precisamente por causa disso, porque eu digo sempre, aliás, nas aulas, que em primeiro lugar estamos nós, temos que nos abraçar, temos que nos acolher, não é? Temos que nos saber respeitar, é como saber parar, não é? Quando eu estou cansada, quando eu estou esgotada, não é? Eu tenho que fazer também um descanso, não posso estar sempre ativa, não é? Eu também tenho o meu Claro, tempo de ir descansar um bocadinho por cima da cama e ficar ali de olhos fechados, nem que seja meia hora, não é? claro. Portanto, também tenho o direito a estar cansada, não é? E eu nunca tive grande dificuldade com o toque, porque sempre fui desde cedo, desde os meus primeiros anos de vida, uma miúda muito de toque, muito de mexer. Tanto que já dava massagenzinhas
às amigas da minha avó, e sempre que tocava as pessoas adoravam as minhas mãos, porque pronto, tocava e gostava de abraçar e tudo mais. E depois a mim, ao meu nível, portanto, sempre fui uma pessoa com imenso cuidado, meto sempre creme, portanto, não saio de casa sem creme, sem me tocar. Eu nas aulas digo a vocês para estimularem a extensão dos dedos, não é? Dos dedos das mãos e dos pés, portanto, faço outro tipo de coisas, tocarem nos nossos pés, coitados, que é precisamente os que levam com a carga toda do corpo e a gente esquece de pôr creme, portanto, e acabamos por ir fazer os pés a uma pedicure. E não somos nós a tocar neles, são as outras pessoas. É verdade. E nós, ainda por cima, quando estamos muito cansados, e eu já vos ensinei várias vezes a utilizar a bola de ténis para esticar, realmente fazer a libertação facial do pé, que às vezes é umas dores que vocês basta pôr o pé na bola e sentir a esticar, é um alívio tremendo, não é? E às vezes podes fazer tu própria com as mãos. Podes estar ali a estimular os teus pés, não é? Portanto, estão ali representados tantos órgãos do teu corpo, não é? Portanto, fazer um pouco da compressão na parte plantar, portanto, e alivia imenso. Então, isso é só um exemplo em que eu faço, não é? Portanto, eu cuido de mim e toco-me e abraço-me, estás a ver? E tenho aquele cuidado de olhar para mim no espelho, não é? Porque nós temos que olhar para nós, às vezes até nem temos tempo quase, É verdade, é verdade. temos, de olhar para nós no espelho, não é? É verdade, E isso é é um verdade. pouco, pronto, do que eu já estudei em termos de autoconhecimento, não é? E de estudarmos, portanto, a nós próprios, também tem a ver com a nossa criança interior. Portanto, o abraçarmos, o sentirmos, e ao mesmo tempo também a fazer, executar coisas. Eu, por exemplo, tenho um filho, fazer coisas com ele, portanto, ele vai andar de skate e eu andar um bocadinho de skate com ele está num baloiço e eu imitá-lo no baloiço, portanto, e fazer aventuras com ele, portanto, é ir buscar um bocadinho aquela nossa infância, não é? Aquela nossa criança que às vezes ficou magoada de coisas que passou no passado. E nós às vezes precisamos de reavivá-la, não é? E dizer, olha, eu estou aqui, tipo, eu tornei-me uma adulta, já viste como é que eu estou? Eu já sou independente, não é? E eu agora cuido de ti, eu sou Sim, sim, responsável sim. por ti. Sim, E sim. isso também faz parte disso. E há pessoas que não estão ainda, nesse campo ainda não estão muito bem resolvidas consigo. Portanto, ainda têm muitas feridas do passado. E então tocar o toque, estás a ver, não é fácil para elas sentirem-se, e porque ainda não estão em si, estão a viver muito de fora para dentro, em vez de ser de dentro para fora. E é um trabalho todo muito, muito interno, de nos estudarmos, não é? A nós próprios, é maravilhoso, porque nós vamos descobrir coisas. Pronto, e realmente, eu neste momento tenho uma fotografia minha, em pequena, no espelho da casa de banho. E olho, e tenho uma bola na mão, porque sempre fui muito Maria Rapaz em pequena, e tenho uma bola na mão, porque estava ali a jogar em Belém, e é deliciosa aquela foto, porque eu estou aqui com uma cara de quem quer mesmo jogar à bola, não é? E com aquela cara marota, com o narizinho todo... Pronto, e é uma imagem muito querida, muito doce, estás a ver, que eu preciso de reviver aqueles momentos em mim, não é? Porquê? Porque a minha infância não foi fácil, não é? Naqueles tempos, portanto... E eu preciso acolher aquela criança, porque essa criança está dentro de mim. E faz parte mesmo do processo, do amadurecimento da pessoa, abraçar a criança interior. E esse é um dos exercícios que se faz, precisamente. É de nos abraçarmos, de nos tocarmos, não é? E de nos tocar com doçura. De ser mais brandos connosco, porque nós somos exigentes com os outros, mas eu acho que ainda somos muito mais exigentes connosco. Somos muito exigentes connosco mesmo. Portanto, eu faço esse trabalho diariamente mesmo. Portanto, não vou mentir. É mesmo o trabalho que eu tenho estado a fazer, é precisamente esse. É tentar ser mais suave comigo. É interessante estás a dizer isso, porque eu quando era mais nova, assim na adolescência e ainda jovem, uma das coisas que eu detestava em mim era algumas partes do meu corpo. E realmente eu hoje dou por mim, pronto, depois de um longo processo, não é? Isto lá está, é tudo um processo muito grande e muito longo. Há partes do meu corpo que eu adoro. E foi um processo longo, muito longo, porque quando eu não gostava do meu corpo, vou dizer assim, não era do meu corpo todo, era só de umas partes, mas como eu não gostava de umas partes, era como se fosse o corpo todo, não é? E pronto, e agora eu adoro partes que eu tenho e adoro o meu corpo todo, porque o meu corpo permite-me, não é? Interagir, permite-me fazer tudo aquilo que eu faço, não é? Claro. Mas realmente eu digo que isso foi um processo muito, 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 muito longo. E realmente eu passei por processos de terapia, e é engraçado estás a falar na criança interior, e uma das coisas
que eu fiz em terapia foi precisamente essa criança interior, ou seja, alinhar ou cuidar dessa criança interior. E eu não vou dizer que houve uma relação direta entre o cuidar dessa criança interior na terapia, arranjar-lhe novos pais, pô-la numa situação de felicidade completa, pô-la numa situação de segurança. Eu não vou dizer que houve uma relação direta entre isso e eu começar a gostar mais do meu corpo, porque demorou mais tempo. Quando eu fiz essa terapia, muito mais tarde é que realmente comecei. Eu acho que foi preciso o meu corpo passar por transformações. Isto só para explicar como é que eu cheguei aqui, né? Porque obviamente é só o meu processo, outras pessoas vão de chegar lá de outra maneira. Mas no meu caso eu tive que passar por várias coisas, vários processos de transformação no meu corpo e fazer algumas coisas com o meu corpo, coisas físicas, para eu adorar o meu corpo. Ou seja, eu sempre fui uma pessoa pequena, de estatura, e sempre fui uma pessoa que não tinha grande força, nem nos braços, nem nas pernas, e sempre achei que nunca seria, por exemplo, uma atleta, nem nunca, sei lá, fazer coisas assim muito extraordinárias fisicamente, mas a verdade é que eu pus-me em situações, algumas aconteceram e outras fui eu que me pus, sobretudo quando vivi no Canadá, que é um sítio que eu vivia num sítio com muita natureza e, portanto, exigia muito fisicamente de mim em certas circunstâncias, mesmo para andar. E quando estou a falar a andar, é andar num lago completamente gelado, por exemplo, e tentar evitar não cair no gelo. E, portanto, houve coisas que eu tive que fazer fisicamente e que algumas eu também procurei, até ir além dos meus limites, que eu achava que eram os meus limites físicos, e que me ajudaram a realmente a mudar a perspectiva que eu tinha do meu corpo. E não vê-lo apenas na parte estética, mas vê-la como o veículo que é, que me permite fazer tantas coisas, não é? E por outro lado, ter mais cuidado com ele, precisamente por causa disso, porque sem ele também depois não consigo fazer tudo o que faço, não é? Todos nós, não é? Todos nós, não sou só eu, não é? Claro. E por isso eu acho interessante isso que tu estás a dizer, porque realmente eu também passei um bocado por essa experiência da criança interior e do valorizar essa criança de forma a nos tornarmos mais amigos de nós próprios. Eu acho que é um bocado isso, não é? Eu não sei qual é a tua perspectiva, mas acho que é um bocado isso, é esse processo de nos tornarmos amigos de nós Sim. próprios, não é? É que temos que reconhecer, nós somos únicos, não há ninguém igual a nós, não é? Nós temos a nossa unicidade. E temos que a respeitar, portanto, e nós realmente temos tantas capacidades, não é? Nós somos capazes de fazer as coisas todas, tudo o que nós quisermos nós conseguimos realizar. Só que às vezes estamos bloqueados pela mente, não é? Uhum. Portanto, e o que é que aconteceu? Durante muitos anos existe aqueles desfiles de moda com miúdas anoréticas. Quer dizer, a Barbie era magra quando comprávamos uma boneca, agora já não, agora já é a Barbie grávida, a Barbie obesa, aquilo já pronto, já passou. Felizmente, Passou. felizmente. Felizmente, até a Victoria's Secret já tem roupa para mulheres com curvas, não é? E há Claro. mulheres lindíssimas, com caras giríssimas, modelos, e são mulheres com 100 quilos, não é? Claro. Portanto, claro que tem que haver aqui um equilíbrio, tem. Eu como professora, não é, e como profissional de exercício físico, claro que sim, eu não quero excesso de peso, eu quero realmente que as pessoas podem ter carga, mas podem estar saudáveis, não é, com uma estatura razoável, portanto, com uns quilos acima. Mas claro que sim, as suas articulações e tudo mais, e quando as pessoas têm excesso de peso, eu mando logo para a piscina, porque realmente é a melhor coisa que fazem, porque senão prejudicam as articulações. E pronto, e eu encaminho, mas não podemos deixar de ver o belo que as pessoas são, não é? Por dentro e por fora, não é? A beleza, não é? Portanto, por nós, são crenças limitantes, crenças que nos meteram na cabeça nos primeiros anos da nossa vida, não é? Portanto, havia aquelas modelos todas. E eu na minha época, eu sou dos anos 80, não é? Do início dos 80, e fui bombardeada com estrelas de rock e tudo, que eu adorava música, aliás, adoro música, e tudo aquilo eram pessoas magríssimas e pessoas com tudo, porque é personal trainers e acesso a tudo, claro. Claro, Portanto, claro. e nós vamos conseguir também fazer aqui, temos personal trainers, nós conseguimos tudo o que aquela pessoa também consegue. Percebes? Portanto, realmente eu defendo aqui que as pessoas deviam fazer, portanto, cuidar mais do seu corpo, fazer uma melhor alimentação,
reconhecer quais são os alimentos, porque não somos iguais, há alimentos que nos incham imenso, não é? Portanto, para uma pessoa, por exemplo, que é bom aveia, para outra não é, incha. Claro. Pronto, e há alergias, efetivamente, e tudo mais. Claro que temos que ter uma boa nutrição, mas atenção ao comportamento, a forma como se fala com as pessoas. Porque não vais convencer uma pessoa, não é? Humilhá-la para ela perder peso. Não é por aí a via. Claro. Não é incentivar de outra forma. Se ela começar a gostar mais dela, ela vai deixar de comer tanto, porque por vezes está associada a problemas emocionais. Não é? Verdade, A grande sim. parte é problemas emocionais. Ora, Sim. se nos metem na cabeça que só os magros é que são bonitos, e que podem vestir roupinha de marca, quer dizer, não dá, não é concebível. E eu acho que nós temos evoluído imenso nesse sentido, porque as marcas realmente agora já têm números maiores para as pessoas sentirem-se bem. Eu posso ter 90 quilos, mas ter uma lingerie bonita, não é? Claro, Não vou ficar mal claro, naquela lingerie, não claro. é? Portanto, e as pessoas, pronto, isto é mesmo da mente humana, não é? De andar aqui a achar que o bonito é só realmente aquele que está magro. Portanto, acaba por ser também de acordo com as crenças, não é? E naquela altura, quando era mais pequena, realmente tinha isso. Agora não, agora parece que as pessoas compreendem mais, porque há pessoas que efetivamente têm problemas hormonais que não conseguem, nem É além da verdade, emagrecer. é Mas verdade, é é verdade. assim, e tem alunos que se esforçam imenso, e é nutricionistas, e é piscina, e é ginásio, e não sei o quê, não perdem E peso não nem conseguem. pronto. Mas é assim, nas análises eles estão bem, portanto eu fico descansada. Fazem análises e as análises até estão controladas. Portanto, não têm aquele colesterol elevado, não é? Isso é o mais importante, diabetes, colesterol. Claro, 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 claro. Mas é o que tu dizes. Portanto, eu acho que aprendemos. Também a idade ajuda-nos, não é? A cuidar mais de nós e temos maior consciência e a ter mais tempo para nós, amadurecemos e acabamos por cuidar mais de nós. Há pessoas que não vão ter essa maturidade nunca na vida, porque, pronto, lá está, as crenças são tão fortes que vão morrer a achar que estão gordos e que, pronto, e ficam feios gordos. Portanto, é a autoimagem que eles têm deles próprios, não é? Portanto, são pessoas giríssimas, são pessoas que têm muito para dar, são pessoas que não olham para outras coisas que têm, não é? Que realmente fazem uma pessoa brilhar. Quando tens a energia, que estás revitalizada e as pessoas costumam até dizer que tu estás mais bonita, "Ai, mas tu estás diferente, estás mais bonita, parece que estás mais nova", e às vezes tem tudo a ver com a nossa energia, não é? Uhum, Com o nosso uhum. mindset, como é que nós estamos, Sim, sim. se estamos inspirados, se estamos numa fase boa da nossa vida, se estamos a fazer o que nós queremos, a ser nós próprios, a nossa essência, isso é o mais importante, não Claro, é? E quando claro. tu tens, já começas a ter autoestima, depois tu cuidas de ti, fazes exercício, alimentas-te bem e sentes-te bem, isso é o mais importante, não é? Mas Claro. existe realmente, eu conheço pessoas que vêm ter comigo e dizem que o médico as humilhou, porque diz que vai dar-lhes um infarto e porque está com 5 quilos a mais e que não devia ter. Quer dizer, calma, calma, não é? Vai buscar um profissional e tenta, mas às vezes é a forma como se fala com as pessoas. Sim, 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 Portanto, a sim. intervenção não pode ser de choque, não é? Quer dizer, não Claro, há claro, claro. intervenção de choque. O professor até pode ser um professor que puxe pelo aluno, incentive e tudo mais, mas tem que haver também aqui um companheirismo, não é? Portanto, não pode ser tudo, porque vai causar stress. Eu vou-lhe pôr stress em cima, não é? Claro, Portanto, tem claro, que claro. ser gradual a perda de peso. E pronto, como profissional de exercício físico, nestes anos tenho visto isso. Eu própria, portanto, era uma miúda, eu era, pronto, baixa, não é? Sabes, eu sou baixa como tu, somos de estatura baixa e eu lembro-me que o meu irmão era magro e eu era assim mais cheia e pronto, e a família já dizia aquelas piadinhas e o próprio meu irmão dizia aquelas piadinhas e nós em pequenos vamos ouvindo aquilo e vamos registando, estás a ver? Pronto, e parece que não, mas às vezes depois até tu tens como casal, juntas-te com uma pessoa e a própria família começa a criticar também. Ou seja, estás a ver que as pessoas não conseguem desligar Uhum. daquelas crenças limitantes que tinham. Estás a É ver? E verdade, é agora, verdade. se me disserem, porque tens mais curvas, porque és uma professora que tem a anca mais larga, não estou nem aí. Tipo, não vem comigo. Tipo, Qual é o problema, não é? Qual é o e problema? então, mas é que eu gosto de ter umas calças, de caber bem nas calças, enchê-las, quer dizer, e estou bem comigo e sinto vitalidade, não é? Claro, E claro, e como e alimento-me bem, que é para poder fazer todo o trabalho que faço, porque claro, para mim é claro, estar vivo, não é? claro, É claro, poder claro. exercer
tudo que eu pretendo, poder estar com o meu filho, poder estar com a minha família, mas ao mesmo tempo também poder desempenhar as minhas Essas posições, claro. várias profissões, porque, e é assim, não sou só eu. Tu também podes vir a ser uma terapeuta, tu também podes vir, pronto, tens que, no fundo, com o autoconhecimento, tu vais vendo, não é, com o que é que te identificas, não é? Portanto, Claro, hoje claro. podes ser uma pessoa que trabalha numa loja, como de hoje para amanhã podes fazer um curso, uma licenciatura de Psicologia, porque sempre desde pequeno tiveste aquele sonho e gostas muito, e se estudares, tu és capaz. Portanto, as pessoas pensam que são limitadas e que já não têm idade. Alguma vez. Eu me pessoas com 80 anos a aprender a nadar, ok? 80 anos! E às vezes eu digo, Claro. volte para o Pilates na água, ou volte para a aula de Pilates, ou volte para a ginástica sénior. E elas, não, professora, eu adorei nadar e agora continuo na natação. E eu, ainda bem, pronto. E uma pessoa Que feliz a bom, aprender a nadar. que bom, que bom, que Estás bom. a ver? Não há Sim, nunca é limite. tarde, Não nunca é tens tarde, limites, não te nunca é podes tarde. limitar, não te podes limitar. Isso é o que acho que é o que nos envelhece mais. É pensarmos que não temos capacidade para nada, porque é só o momento que está-te a condicionar, porque tu és capaz de Claro, tudo, claro, tu és capaz de claro. aprender como o outro, não é? Portanto, é só estudares aquela matéria e saber sobre aquele assunto, não é? Agora, podes ter mais interesse naquele assunto, não é? Aquilo chamar-te a atenção, e é de acordo com a intuição, com o desenvolvimento da intuição, introspeção, que acabas por ver qual é o teu caminho e o que é que te dá mais prazer. Eu vou trabalhar e eu não posso dizer eu trabalho de segunda a sábado e às vezes domingos. E às vezes dizem, mas não estás muito cansada? É sábado, não estás cansada da semana? Não, porque eu estou precisamente a fazer aquilo que eu amo e eu Que sinto gostas, aquilo que eu claro. estou a fazer, portanto, e eu sei que se eu fizer aquilo que me dá prazer, não é? Eu sei, porque isto é uma questão de organização, ter tempo para o meu filho, ter tempo para estar com os meus amigos, ter tempo para a família, não é? E portanto, e ter tempo para trabalhar e para socializar, portanto. É uma questão de organização, portanto, temos mesmo. Agora, não podemos criar expectativas sobre nada, nada, de Pois, forma claro, alguma. claro, Portanto, não claro, podes claro. criar expectativas, não é? Tens que viver o presente, que é o mais difícil, porque as pessoas, lá está, estão sempre a sofrer por depressão, porque estão sempre encalhadas no passado, portanto, estão sempre a bater na mesma história, não é bater no ceguinho, como se costuma dizer. Estão sempre, portanto, a incidir os seus pensamentos no passado e acabam por estar sempre em depressão. E depois temos aquelas pessoas que sofrem por antecipação, que é a ansiedade. O que é que vai ser amanhã? Não é? Não é só o pagar as contas, o ver o que é que o filho vai ser quando for crescido e se está a ter uma boa educação. Não é só isso. Tu colocas expectativas e coisas que devias mais viver o teu dia a dia, não é? Focaste, organizaste e ter uma disciplina, não é? Portanto, trabalhares para aquele sonho que tens, empenhaste, não é? Se quiseres tirar uma licenciatura, se quiseres tirar um curso, se quiseres ir para uma viagem, organizar uma viagem dos teus sonhos, portanto, e ter uma vida daquela maneira, viver naquele sítio, não viver na cidade, por exemplo, e começar a trabalhar para reunir condições para sair da cidade e morar. Isto é só exemplos, não é? Mas nós também temos de ter objetivos, não é? Na nossa Claro, vida. claro, claro, Agora, claro. parado, sem fazer nada, à espera que caem as coisas, não, Pois, amiga. pois, Está tudo pois. dentro de ti, tu és capaz de tudo. Agora faz-te à Claro, vida e tens que ter. claro. Agora, claro, se vieste de um passado pesado, com conflitos realmente internos que se geraram, não é? Que agora tu tens aquela necessidade de trabalhá-los, vai procurar ajuda. Portanto, sozinho não consegues, não é? Agora tens de tomar a ação. E enquanto não Claro, claro. tomares a ação, não se resolve absolutamente nada. Portanto, eu Hum, estou diariamente nas minhas aulas, nos consultórios, tu sabes isso, atendo pessoas com problemas físicos, que obviamente têm problemas emocionais associados. As pessoas acabam por fazer o tratamento e às vezes desabafam sobre situações delas, da vida delas, obviamente, não é? Fica ali entre nós e que eu própria às vezes dou o meu testemunho, porque isto é assim, nós somos mestres uns dos outros. E isto é gratificante, não é? Porque não é só nas aulas que uhum, uhum. faço isto, também faço isto a nível de tratamentos e por vezes as origens daqueles órgãos adoecerem gera-se porque o fígado é a raiva, por exemplo, para teres uma noção, a vesícula é a indecisão, portanto, e as pessoas ganhando consciência, porque o aumento da consciência da pessoa é o mais gratificante e que faz com que tu cresças e evoluas mais, não é? Portanto,
E o meu propósito é de várias formas, com estas profissões que vou tendo, é de passar os meus conhecimentos e ajudar as pessoas a seguir o seu destino, não é? O seu propósito. O seu caminho. E a trabalharem sobre elas. Portanto, e só tenho estas formas de intervenção para ajudá-las, não é? Quer seja pela parte terapêutica, quer seja pela parte do exercício físico, que está ligado, está tudo ligado. Não é? Portanto, sou mais uma pessoa aqui, portanto, que pode ajudar. Obviamente que eu própria também eu própria recorro, claro que sim, não é? Portanto, todos os meses. Não é? Tenho a minha terapia e tenho o exercício físico, nada imenso, que é o que eu gosto mais, é o meio aquático. E pronto, e depois as outras funções todas que adoro, que é partilhar conhecimento com o meu filho, e amá-lo e tocá-lo, e ser mãe, que é maravilhoso. Portanto, e ser filha, não é? Portanto, acaba por ter isto tudo, está tudo ligado. Não é? E é um prazer, precisamente, viver e viver sentir. Sentir é o mais importante para mim. É sentir no presente, no momento. Fazer por isso. Às vezes há dias que aquilo, às vezes com o tempo, volta para trás e lembras-te de uma situação, mas tu tens essa capacidade, apaga. Há técnicas, sim. Há técnicas Ho'oponopono, também estudei Ho'oponopono, portanto há técnicas que te permitem, portanto, limpar as memórias e tudo mais, e a coisa vai ser mais fácil. As constelações familiares também ajudam imenso, já fiz algumas, e é por aí, é explorar a nossa pessoa. Ok, Kátia, estamos a chegar ao fim deste episódio. Vê bem que já passou uma hora. Isto a gente nunca nota quando passa o tempo todo. E eu queria te perguntar, só antes de nós irmos embora, se tens alguma sugestão que queres partilhar com quem nos ouve. Olha, eu acho, pronto, na minha opinião, que realmente, já como ser humano, como Kátia, não é? Como Kátia amiga, como Kátia pessoa, já não com em nível profissional, mas o que eu quero em primeiro lugar é que as pessoas que já despertaram, porque para estarem a assistir isto já despertaram, te garanto que isto nada é por acaso, o universo puxa estas coisas precisamente para as pessoas que estão neste momento a despertar, e pessoas que eu já despertei há algum tempo atrás, e estou precisamente no meu processo. E o que eu recomendo para as pessoas que estão neste momento é leitura. Por exemplo, entrem num espaço uma livraria, que tenham acesso a um livro de autoconhecimento. Procurem também a nível de psicoterapia, psicologia, a nível de terapias, tem o Reiki, tem várias terapias que podem fazer, as constelações, portanto tem coaching, também podem fazer, que ajuda imenso. Cada vez há mais coachings na área, portanto, o desenvolvimento pessoal, portanto, vão falar sobre gestão emocional. Portanto, mas façam qualquer coisa por vocês. Portanto, ação. Está bem? Porque nós todos os dias que abrimos o Facebook, o Instagram, temos mensagens do universo. E quando ligamos o rádio do carro, temos mensagens do universo. É estarmos atentos, porque ampliamos a nossa intuição e vamos percebendo o nosso caminho. Portanto, vocês não estão perdidos, vocês não estão sozinhos. Nós estamos sempre acompanhados e bem acompanhados. Agora há que pedir, realmente, peçam, sejam gratos todos os dias. Todos os dias. Gratidão, muita gratidão. Mesmo. Independente do que aconteça, é ser grato, aprender e seguir. Portanto, basicamente, é aquilo que deixo de recomendação. E estivemos a conversar com a Kátia Filipe. A Kátia é mulher, mãe, professora e terapeuta. Sempre teve um fascínio pela funcionalidade do corpo humano e as patologias que o afetam, tal como ela nos disse nesta conversa, e tem desenvolvido o seu trabalho na área do exercício físico e da saúde. Tanto nas suas aulas como no seu gabinete, pretende não só eliminar as dores físicas, bem como ajudar quem a procura e os seus alunos a ter consciência da origem da sua dor. Para a Kátia, é através da consciencialização que se processa a cura, tal como ela nos acabou de dizer. Obrigada, Kátia, pela generosidade em participares aqui no podcast. É sempre... Muito obrigada, muito obrigada. Obrigada, Anabela.
Quanto ao extensamente, claro, nós voltamos para a semana com mais um convidado. Até lá podem deixar os vossos comentários, sugestões, opiniões e até críticas se quiserem, eu não me importo. E podem deixá-los onde? No canal de YouTube, na página de Instagram ou mesmo nas plataformas de podcast como o Spotify e o Anchor FM em podcast extensamente. Até lá, não se esqueçam de expandir a vossa mente e até breve.